Seria eu um fofoqueiro que tô querendo crescer nas costas do professor Cortella? Seria eu um típico macho brasileiro que tô querendo comparar duas mulheres escritoras muito bem-sucedidas para querer exaltar uma em detrimento da outra? Hoje eu quero comentar os comentários que vocês fizeram aos vídeos dessa semana, que eu fiz sobre Marina Colasanti e Clarice Lispector de um lado e o professor Cortella de outro, discutindo ali ideias, produções dos dois. Esse aqui é um experimento, vamos ver se dá certo. Eu quero, com esse vídeo, de certo modo, estabelecer o tom da nossa comunidade aqui virtual de filosofia. Por isso que eu escolhi alguns comentários, outros eu já respondi diretamente lá nos vídeos para vocês, mas aqui os que eu escolhi seguem este critério. Eu quero que eles sirvam de exemplo, não para ser corrigido, não para ser exposto no sentido de ser ridicularizado, mas para que a gente cada vez mais cresça o diálogo do modo correto e não do modo incorreto. Eu quero que fique claro o que é o modo correto, o que é o modo incorreto no decorrer desse vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, de certo modo vocês vão ouvir aqui no fundo talvez o choro, o grito, a risada do meu filho Ulisses, ele tá lá em cima com a Evelyn. Eu gravo isso aqui num domingo e é quando eu vou publicar mesmo, vou publicar no domingo. Domingo é o dia que a gente fica com ele o dia todo, obviamente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu ver. Vou abrir aqui. E vou começar de cara com esse comentário aqui, que é muito engraçado. Eu lembro quando eu ficava assim, muito triste, abalado dias, quando isso acontecia lá no início do canal, que era alguém que vai comentar para atingir você, né? É o famoso hater. Fazia tempo que não vinha um hater, e hater geralmente vem quando os assuntos são muito polêmicos, assim, ou aparentemente polêmicos e tal. E esse aqui é interessante. Até a voz do autor da live, secundada pelo sotaque, é irritante. Tudo acrescido negativamente pelo viés intelectual cretino, permeante de nossa cultura, de se otimizar uma análise literária pela perspectiva da antítese. Eu agradeci ele, comentando ele diretamente lá, falei assim, olha, poxa, não é todo dia que um hater utiliza a palavra secundada. Eu convido você a sempre comentar aqui nos vídeos, porque vai aumentar o nível do nosso canal, porque ter um hater como você, poxa, né? É um privilégio e tal. Não tem o que dizer. Esse tipo de comentário, não tem muito o que dizer. Eu só escolhi ele aqui para vocês verem que sempre tem alguém que vem para discordar do que a gente está falando, mas não discorda com ideias, com argumentos. Discorda com o puro e simples ataque. Mesmo que a pessoa, como aparentemente aqui é o caso, domine o uso da norma padrão da língua portuguesa, que, portanto, tenha certa cultura, tenha sido bem educada. Educada no sentido formal não implica educada no sentido moral, como vocês bem atestam aqui. Então, bom, se você quiser comentar, comente, porque você sabe que a lógica das redes só me favorece quando você comenta, ainda mais com comentário de ódio, né? Porque comentário de ódio geralmente engaja mais do que comentário de amor. As pessoas que gostam do vídeo, que aprendem alguma coisa com ele, em sua maioria sequer comentam, elas sequer gostam do vídeo. Elas só assistem e falam, boa reflexão, nunca tinha pensado nisso e vão embora. Algumas dessas comentam, compartilham, gostam, mas vocês que sentem ódio, são vocês que fazem os canais crescerem. Infelizmente, essa é a lógica da rede. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Ao seu ato, eu sei que foi não intencional, de fazer crescer o vídeo e portanto, o meu canal. Mas é isso. Infelizmente, a sua ação surte o efeito contrário. Outro comentário que eu separei foi esse aqui, que é o oposto daquele. Eu vou dar um zoom. Esse aqui fez uma correção muito bem educada. Esse aqui foi a correção também ao vídeo da Clarice. Ele falou assim, um adendo, professor. Em seu vídeo, pode-se ter a impressão de que quem tapou
os ouvidos com cera foi Ulisses. Olha a diferença de crítica, né? Pode-se ter a impressão, ele poderia dizer assim, ô seu burro, estúpido, você não leu a referência que você mesmo utilizou, que só prova a sua incompetência. Ele poderia ter dito isso. Talvez o outro dissesse isso. Só que ele não, ele falou assim, olha, pode-se ter a impressão de que quem tapou os ouvidos com cera foi Ulisses. O Senhor usa a expressão, olha o cuidado dele, né? Aspas, seus ouvidos, que dá certa ambiguidade. Seus ouvidos seriam os ouvidos dos companheiros de Ulisses ou os ouvidos de Ulisses. Perfeito. É isso, né? Isso. Ou seja, ele colocou a crítica da melhor maneira possível, sem me xingar, só deixando claro para aquele que não conhece a história. E aí ele esclarece a história sem ambiguidade. Os ouvidos tapados são dos companheiros de Ulisses e Ulisses é por eles amarrado ao mastro. Assim, Ulisses pode ouvir o belo canto mortal das sereias, isto é, pode ouvi-lo sem ser seduzido, atraído por elas, sem se atirar ao mar e à morte. Ulisses pode então apreciar a potência da beleza sem o risco da morte inerente a ela. E olha o estilo que ele utiliza para escrever. Obviamente, essa pessoa também tem uma alta formação e se expressa muito bem na linguagem da norma padrão. É muito elegante, é muito sucinto e certeiro. Já os companheiros de Ulisses, com os ouvidos tapados, não podem desfrutar da beleza do canto das sereias. A eles cabe continuar remando, trabalhando, para que Ulisses, que afinal é o rei, senhor deles, possa desfrutar da beleza canto das sereias, mas sem riscos. O ardil de Ulisses torna a beleza de potência dissolvente em objeto de contemplação. Que preciosidade de comentário, tá vendo? É um comentário delicado, certeiro, cuidadoso, atencioso, correto, do ponto de vista do conteúdo e da forma. Esse é o modelo. Imagina se todo comentário a vídeos do YouTube fosse mais parecido com esse do que com aquele lá. Imagina que rede que seria possibilitadora, melhor dizendo, de crescimento intelectual de fato. Imagina se em vez de responder aos outros comentários de hate, vocês fossem responder a esse e travassem diálogo com esse cara ou com essa mulher. Não dá para saber exatamente o que é, né? Qual é, se é um homem ou se é uma mulher. Tá? EduBL, mas não dá para saber exatamente. Bom, outro comentário é esse aqui. Quer dizer, o título é uma indagação, que é o vídeo da Clarice, né? E de fato, é uma pergunta, né? O título que eu faço. A curiosidade me engoliu e fico contente em poder dizer que adoro Clarice Lispector. E já ouvi pessoas citarem frases dela e eu perguntava qual livro a pessoa tinha lido a resposta e a resposta era nenhum. Clarice é muito mais profunda e merece ser apreciada verdadeiramente. Isso implica a procura sincera do próprio leitor, não usada como meio de parecer em detrimento do ser. Compreendi perfeitamente você, Vitor. Agora irei buscar ler as obras da Marina. Vocês percebem que essa pessoa aqui, a Pamela, ela entendeu perfeitamente o projeto do vídeo? Ela descreve do início ao fim o que é o vídeo. O título é uma indagação, a curiosidade me engoliu. É exatamente isso o objetivo do título. O título termina com um ponto de interrogação. A escritora desconhecida que é melhor que Clarice Lispector? É esse o título. Não é a escritora desconhecida que é melhor que Clarice Lispector. Tem uma interrogação. Tem uma interrogação. E na miniatura do vídeo tem Clarice é uma farsa? E é claro que isso também é uma interrogação no sentido da provocação, para fazer com que você clique. Se o título fosse Marina Colasanti faleceu, ninguém ia clicar no vídeo, ninguém ia descobrir quem é Marina Colasanti, ela descobriu, e, portanto, o objetivo não ia ser passado. Em nenhum momento do vídeo e do título eu afirmo que a Colasanti é melhor que a Clarice, é uma interrogação. Em nenhum momento eu afirmo que a Clarice é uma farsa, é uma interrogação. São duas interrogações para despertar curiosidade. E o texto, porque o título sozinho nunca é o texto, você sabe disso, isso é uma obviedade, mas parece que para muitas pessoas não é. O texto completa a mensagem. Você só pode me julgar, me avaliar, me criticar, que o seja, pela mensagem toda que eu estou passando. E não só pelo título e pela miniatura. Ora, mas isso, alguém poderia dizer, é óbvio, Vitor. Eu sei que é. Mas como vocês podem perceber, grande parte de vocês não percebe. Simplesmente deixa isso passar. Então a Pamela dá o exemplo perfeito, assim. O meu vídeo cumpriu o propósito para muita gente. A Pamela só materializou esse propósito. Meu vídeo não estava nada ambíguo,
meu vídeo não estava nada capcioso, meu vídeo não estava nada crítico no sentido de tacar pedra em ninguém, diminuir ninguém. Aqui, ó, entendeu perfeitamente. É isso, não estava impossível de entender. Outra pessoa que entendeu, Alexis Faquina. Aprendi algo interessante no vídeo. Conheci a Marina e dei pela falta de conhecimento mais amplo sobre literatura. Obrigado. Perfeito. É exatamente esse o propósito. Exatamente esse o propósito. Muito bom. Amo a obra de Clarice. Parabéns pela paciência com quem não consegue interpretar o vídeo ou sequer assiste. Quero conhecer mais de Marina Colasanti, que na minha ignorância pensava escrever apenas de literatura infanto-juvenil. O professor indica algum livro em especial? E eu fui lá e indiquei o livro para ela. Tá vendo como o vídeo não estava nada capcioso? Era isso aqui. Esse aqui foi um que eu respondi e que logo em seguida agiu como se deve agir quando você é corrigido. Me desculpa, eu errei, mudei de ideia. É isso. Professor, não entendi o que você quer dizer com isto de Clarice uma farsa. É uma frase de efeito só para chamar a atenção para esse vídeo? Eu já expliquei para você que a miniatura não estava dizendo que a Clarice é uma farsa. Era uma pergunta para chamar a atenção. Acho que vim parar aqui por causa disso. Exatamente, cumpriu o propósito, despertar a curiosidade. Então, parabéns pela sua estratégia, mas realmente esperei até o final do vídeo para ver você esclarecer isso. Olha que coisa, né? Você precisa ler a mensagem inteira para esclarecer o significado da mensagem. Isso deveria ser óbvio, mas parece que não é. Porque essa frase realmente não colabora em nada com a escritora formidável que Clarice é. Se a frase fosse uma afirmação de que ela é uma farsa, eu concordo com você, mas a frase sempre foi uma interrogação. Especialmente diante de um público que lê tão pouco. Clarice precisou vencer muito preconceito com relação ao seu trabalho e até hoje enfrenta. Literatura que se dedica às sensações ainda não é bem vista, especialmente diante dos cânones como uma Ilíada ou Odisseia. Apesar da farsa, vou te confessar uma coisa. Gato demais você. Ixi, eu nem tinha visto isso aqui. Não entendeu. Aí eu falei assim, não entendeu? Pula pra cá. Aí eu coloquei exatamente o trecho do vídeo em que eu falo com todas as letras, Clarice não é uma farsa. Clarice não é uma farsa. E ele, entendi agora, professor, obrigado, sucesso pelo seu projeto. Exatamente isso. Se alguém fala assim, professor, será que eu entendi de fato? Eu falo, não, você não entendeu de fato. Olha aqui, a mensagem que você deixou passar. Aí ele, tá, agora eu entendi. É isso. Só que, iguais a esse comentário, houve vários. E eu coloquei exatamente essa mensagem. Não entendeu? Então pula pra cá. E qual foi a reação da pessoa? Você tá me menosprezando? Você tá achando que eu não entendi? Cuidado ao menosprezar as pessoas? Eu falei, não, não tô te menosprezando. Eu coloquei exatamente essa frase que eu coloquei aqui pro Roberto. Não entendeu? Então pula pra cá. Olha aqui o que eu falei, ó, tá gravado. Ao contrário de uma conversa que a gente pode ter tete a tete, né, eu e você, que a gente não grava o que a gente falou, pode ter essas interpretações equivocadas, né? Pô, será que você falou tal coisa? Falei. Aí você fala, não falou. Beleza. Numa conversa dia a dia, isso pode acontecer. Mas aqui não, tá gravado. Tá gravado, tá lá. É só eu te mostrar o exato momento em que eu falei. E se você acha que eu falei alguma coisa equivocada, é só você mostrar o exato momento em que eu falei. Me mostra. É só você colocar lá, ó, desses moldes aqui. Minuto e segundo. Entre 2 pontos, os dois. E você diz, Vitor, você falou. E eu posso mostrar para você, não, eu não falei. Entende? Mas mesmo assim, isso é só uma evidência de o quanto as pessoas não reagem a fatos e evidências. É isso aqui, assim. Grande parte delas, se vocês forem ver nesse vídeo, reage mal, nega as evidências. E não é assim que a gente deve reagir, caso a gente queira crescer. E aqui, ó, gente, que ridículo usar a obra de uma escritora para desmerecer a outra. Não espanta, típico macho brasileiro. Olha, eu não usei a obra de uma para desmerecer a outra. Eu quero que você me mostre exatamente no vídeo onde isso está acontecendo. Não está acontecendo. Típico macho brasileiro. Quem dera que o típico macho brasileiro lesse Marina Colasanti e Clarice Lispector e usasse uma para desmerecer a outra. O típico macho brasileiro não lê. Não porque ele seja macho, é porque o típico brasileiro não lê muito mesmo, né? Então, bom, não deu certo. Não deu certo. E aqui, veja, é aquele mesmo exemplo que eu falava para você, ó. Putz, que horror, título para ganhar visualização somente. Não é para ganhar visualização somente, não. É para ganhar visualização também, viu, Antônia? Mas é para surtir efeitos como aquele que eu mostrei antes. Ou seja,
que as pessoas conheçam a Marina Colasanti, para que as pessoas descubram algo que elas não sabem, para que as pessoas se aprofundem nas suas leituras. O vídeo foi para isso. Fora que para mim tem cheiro de misoginia. Opa, cheiro de misoginia. Precisa sempre rebaixar uma mulher para conseguir falar bem da outra? Não, porque eu não faço isso no vídeo, né? Aí eu coloquei a mesma mensagem, ó. Não entendeu? Então pula para cá. Ou seja, mesma coisa que eu mostrei pro Roberto. E aí ela, porque fiz uma crítica ao título do seu vídeo, você assume que se critiquei é por falta de capacidade de compreensão da minha parte? Não foi porque você fez uma crítica, foi porque você fez uma crítica errada. E aí eu te mostrei exatamente onde eu falo o extremo oposto do que você diz que eu falo. Tá lá, tá gravado, eu não tô inventando. Tá gravado, é só ir lá. Aí ela continua. Tentar rebaixar o outro que discorda, principalmente se for mulher, é o que você acredita? Não, não é o que eu acredito. Não é porque você é mulher, não é porque você é homem. A evidência eu mostrei para você aqui, eu mostrei para o Roberto, e agora eu estou mostrando para você a mesmíssima mensagem. Não é porque você é uma mulher. E essa, obviamente, ela estava querendo aqui uma resposta para além disso aqui, para que ela printasse e mostrasse o quanto misógino eu sou. Mas para ela, já está na cabeça dela, eu sou um misógino que só quero diminuir as mulheres. Não vai adiantar muita coisa aqui. Mas eu coloquei os 2 comentários para vocês perceberem que não importa a evidência. As pessoas vão continuar pensando o que elas querem pensar. Outro ninguém cresce criticando o outro. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui foi no vídeo do professor Cortella, né? Aquele vídeo em que eu falo sobre a premissa dele, de que importância é igual a dimensão física. Porque nós somos muito pequenos, nós somos menos importantes. E eu estabeleci o raciocínio de que não é verdade, porque se nós fôssemos muito grandes, isso não nos daria importância. Então, o fato de nós sermos grandes não nos dá importância, não faz sentido pensar que porque nós somos muito pequenos nós temos menos importância. Ou seja, importância e dimensão física não estão associadas. Elas parecem, mas de fato não faz sentido pensar isso. E eu falava que o professor Cortella não faz isso, mas muita gente utiliza dessa premissa, importância é igual a dimensão física, para dizer, olha, a vida não tem sentido, tá vendo? A gente é só um pontinho azul, não sei o quê, não sei o quê. Não faz sentido. E aí o cara fala, ninguém cresce criticando o outro. E eu falei, companheiro, a história da filosofia inteira é basicamente um filósofo criticando as ideias do outro. Deixa eu te falar isso aqui, e eu vou até descompartilhar aqui para te mostrar isso. Entenda uma coisa. Em nenhum momento eu critiquei a vida pessoal do professor Mário Sérgio Cortella. Em nenhum momento eu critiquei partes do corpo do professor Mário Sérgio Cortella. Em nenhum momento eu critiquei, como fizeram aqui comigo, o sotaque do professor Mário Sérgio Cortella. Em nenhum momento eu critiquei a pessoa do professor Mário Sérgio Cortella. O que eu critiquei foi uma ideia por ele veiculada. Isso é uma crítica, só que crítica não é sinônimo de coisa ruim. Vocês precisam parar de pensar isso. Eu sei que a maioria dos meus alunos não pensa isso porque são meus alunos, estão habituados com isso. Agora, vocês precisam, assim, descolar o máximo possível a pessoa que vocês admiram das ideias que ela veicula. Você pode discordar das minhas ideias e continuar gostando de quem eu sou pessoalmente. E o contrário, você pode não gostar de quem eu sou pessoalmente e concordar com as minhas ideias. As coisas são separáveis, sim. Quando alguém critica alguém que você admira, isso não significa que a pessoa está atacando essa outra pessoalmente. E olha, aprender filosofia é absorver esse fato, isso é uma constatação. As ideias só se desenvolvem com a crítica. E a crítica não necessariamente é discordância. A crítica é, muitas vezes, um refinamento do ponto de vista. No meu caso, foi discordância. Mas eu poderia refinar, eu poderia estabelecer um outro argumento se esse fosse o propósito. Eu poderia fazer uma crítica concordando. Enfim, existem vários tipos de crítica. Crítica não é só ataque. Eu sei que é assim que ela é entendida majoritariamente, mas ela não é só um ataque. Então, esqueçam isso. Assim, o fato de criticar alguma coisa não significa ataque pessoal. E se não houver crítica, não há desenvolvimento de ideias. O desenvolvimento de ideias é uma antítese. Aristóteles, discípulo de Platão, critica Platão. Percebe? Os estoicos criticam Aristóteles. Agostinho critica os gregos.
Tomás de Aquino critica vários predecessores lá nas suas duas sumas, né, contra os gentios e a Suma Teológica, melhor dizendo. Descartes critica a tradição inteira. Nietzsche nem se fala, percebe? A história da filosofia inteira é crítica e muitas vezes pessoal. Se você for ler o Nietzsche, por exemplo, às vezes a crítica é à pessoa. É assim que a filosofia dele se faz. E nem é o que eu estou fazendo. Então, você precisa entender isso para você entender o desenvolvimento normal das ideias. Aliás, a gente precisa de mais disso. A gente acha que as coisas são muito intocáveis. A gente acha que criticar é falar mal. Não é. Não é. E às vezes nós precisamos falar mal de algumas ideias que são expressas de modo equivocado. É isso. E aí, vamos voltar para lá. Acho que tem mais um que eu queria mostrar. Esse aqui. Você entendeu o sentido da aula, você entendeu o sentido da aula do Cortella, mas em vez de dar a mesma aula com a sua visão, preferiu criticar outro profissional. Não são duas coisas que se antepõem. Eu posso dar uma aula com a minha visão, com uma crítica, foi o que eu fiz, e eu não critiquei o profissional. Eu critiquei a ideia dele. Lamentável, pois se trata de uma exposição antiética. Não é antiético criticar a ideia de alguém. É assim que se faz filosofia e é assim que se faz ciência. Não tem nada de antiético nisso. Aliás, parece ser um costume. Além de uma abordagem enfadonha, também se trata de má fé. Não, você tem todo o direito de achar minha abordagem enfadonha, entediante, isso é com você. A má fé não é. Eu declaro com todas as palavras o que eu quero fazer, faço, não escondo nada, não tem nada de má fé aqui. Pois parece estar querendo crescer nas costas dos outros. Não sei se eu estou querendo crescer nas costas dos outros, assim, porque toda vez que houver uma crítica à ideia de alguém, essa pessoa está querendo crescer nas costas dessa pessoa, mas aí você ignora novamente como que se desenvolvem as ideias. As ideias se desenvolvem através da crítica. A crítica de outras ideias que já estão postas na realidade. Você vai acusar toda pessoa que critica de querer crescer na costa dos outros, mas isso é um desconhecimento de como as ideias se desenvolvem. Não é assim que as coisas acontecem. Recomendo que saia desse cubículo e vá para a vida. Qual cubículo você está falando? Talvez o escritório que eu estou aqui, que eu vá para a vida? Mas eu tenho uma vida. Eu tenho uma empresa, eu tenho um filho, eu tenho um casamento, uma casa para cuidar, tenho empregados da empresa que eu tenho que pagar. Eu tenho uma vida. Eu sou um cidadão comum, como vários outros cidadãos aqui. Isso aqui é meu trabalho. Eu dou aulas, eu tenho uma escola, e eu me comunico com os meus alunos e os meus possíveis alunos via essa mídia que você está vendo aqui. Isso aqui é a vida. Eu não estou brincando aqui, não. Estou trabalhando aqui. Tá feia essa postura. Não, não tá não. Não tá não. Tá feia não. De nada adiantará uma aula cheia de mídia e promover fofoca e corrupção da própria alma. Aqui ele tentou atrelar o que eu estou fazendo à fofoca. Mas veja, tem uma diferença muito clara entre fofoca e crítica de ideias. Eu repito, eu não falo da vida pessoal do professor Mário Sérgio Cortella. Eu falo de uma ideia que ele está defendendo. Portanto, eu não estou fazendo fofoca. Corrupção da própria alma. Corromper a própria alma não tem nada a ver com criticar a ideia de alguém. Criticar a ideia de alguém, repito, é o modo normal de desenvolvimento da ciência e da filosofia. Mostre sua força simplesmente com o poder da aula bem montada. Não, eu faço isso também. Toda segunda-feira, às 7 da noite, inclusive ao vivo, eu dou uma aula de um curso novo da minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica. Aliás, a gente está atualmente com o curso de Filosofia da Mente. Então, toda segunda-feira, 7 da noite, dou uma aula de mais ou menos 1 hora e meia, que compõe o curso novo do Núcleo de Formação Filosófica. Eu estou fazendo isso desde 2020. Toda semana eu dou uma aula nova, assim, de 1 hora e meia. Você já assistiu alguma aula minha? Se não, eu te convido. Tem algumas aulas gratuitas aqui no YouTube, é só procurar. E outra, se alguém disser uma coisa que você não sabe, para que se sentir menor ou humilhado? De fato, não me lembro se eu me senti humilhado ou menor. Que coisa é essa? Eu não sei exatamente. Cuidado com a vaidade, até porque ninguém é perfeito. Antes ele fala que eu me senti menor ou humilhado. Depois ele fala que eu sou vaidoso. Eu não entendi, de fato. Com a mesma medida que julgardes, serei julgado. Aí Cristo. Não, tudo bem, mas eu não julguei ninguém, não. Eu só avaliei uma ideia errada. Só isso. Dê sua aula o melhor possível e pronto. Eu faço isso toda semana, já falei. Fofoquinha que há de acréscimo nisso. Eu não fiz fofoquinha, já expliquei por quê. Você pode ensinar o que acha correto sem competir, sem ofender. Eu também acho. E é por isso que eu não ofendi e nem competi com ninguém.
eu só estou criticando uma ideia. Entende? Estou criticando uma ideia. Então, ó, eu escolhi esses comentários aqui porque eu acho que eles são educativos, no sentido de estabelecer o tom do que se faz e do que não se faz. Quando o objetivo, o certo e o errado, nesse sentido que eu estou propondo aqui, né, o comentário certo e o comentário errado, sempre são em vista de um objetivo. Se o seu objetivo aqui é crescer intelectualmente, você está convidado a me criticar, obviamente, ou a revisar os seus pontos de vista à luz do que eu estou propondo. Você pode me criticar, mas veja, a crítica pela crítica não vale. Porque para eles estão criticando no sentido de, tá vendo, você está errado, Vitor, você não está aceitando que eu estou dizendo que você está errado. Não, tranquilo. Eu não estou aceitando porque a sua crítica é ruim. Você está dizendo que eu fiz fofoca quando eu não fiz. Você está dizendo que eu fui misógino quando eu não fui. Você está dizendo que eu estou querendo crescer nas costas dos outros quando eu não quis. Então, quando você me critica erradamente, a minha resposta vem: eu não fiz isso. Ou você disse que a Clarissa é uma farsa. Eu estou dizendo: não, eu não disse. Aliás, eu disse o contrário. Está aqui, ó, minutagem do que eu disse. Você pode me criticar. Você pode achar o que você quiser de mim, mas às vezes o que você acha está só errado. E eu venho e tento te corrigir. Algumas vezes o que eu falo é que está errado. Eu citei ali os exemplos das críticas que me fizeram, por exemplo, aquela ambiguidade quando eu estava explicando o mito do Ulisses lá com as sereias. Eu estava errado mesmo ali. Eu falei de forma ambígua. Eu falei de modo a parecer que quem tapa os ouvidos é Ulisses e não os seus marujos. Pronto, aceitei. Expus aqui a crítica. Dá tudo certo. Percebe? Então, grande parte do quão saudável são as redes se deve à própria estrutura das redes, sem dúvida. Como eu falei, é da natureza das redes engajar mais com ódio do que com amor. No entanto, em grande medida, isso depende de você. Eu fiquei muito feliz de constatar que várias pessoas estão interessadas de fato em, ainda que discordem de mim, crescer, fazer comentários atenciosos, longos, e são vocês que eu quero cultivar aqui, entende? Tanto aqui no conteúdo gratuito do YouTube, quanto lá na minha escola, do Núcleo de Formação Filosófica, que tem um conteúdo pago. Caso vocês queiram encontrar uma escola de filosofia... Ó, a Evelyn falando aqui. Fala, mano. Caso vocês queiram encontrar uma escola de filosofia que cultiva esse ambiente saudável, por favor, conheçam o Núcleo de Formação Filosófica. Eu estou colocando o link aqui, tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. O Núcleo de Formação Filosófica não é um curso. Ele é uma escola de filosofia com mais de 15 cursos. E lá, tanto o total iniciante quanto quem está mais avançado nos estudos encontra uma morada, porque tem cursos que vão do principiante absoluto até os intermediários, por exemplo, com filosofia contemporânea, com cursos específicos de temas da filosofia. Para quem está iniciando, tem o Filosofia Prática, que é o curso que dá o grau zero, assim, que leva você do iniciante ao intermediário em filosofia. Sem falar que eu ensino técnicas de estudo, cursos de literatura, como ler poesia, por exemplo, e argumentação, que está faltando para muita gente aqui, certo? Meus amigos, eu agradeço vocês essa semana. Na semana que entra eu vou colocar mais alguns vídeos para que as nossas discussões continuem acontecendo e vamos melhorar esses comentários, caso você tenha acatado as minhas críticas aqui, e vamos continuar os comentários bons para vocês que fizeram excelentes comentários, tá bom? Eu não coloquei todos aqui porque não daria, mas eu fiz o máximo possível o esforço de comentar um a um lá vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Sócrates e não se esqueçam, vocês são o que pensam. Tchau, tchau.